Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19 e versículo de número 9 ao 10, que vai nos dizer assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que Elias estava extremamente exausto. Ele mesmo entrou em uma caverna. E quando o Senhor perguntou para ele: Que fazes aqui, Elias? Elias foi muito claro. Elias foi muito direto com o Senhor pelo que ele estava passando. Ele disse ao Senhor que ele estava vivendo de uma forma detalhada. Deus me trouxe aqui para te falar que é tempo de você abrir os teus lábios e contar para Deus aquilo que você está passando. É tempo de você falar a verdade para o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer para Deus o que você está vivenciando. Elias estava em um momento de grande exaustão. Eu estou conversando com pessoas aqui que estão exaustas. E se você não conversar com o Senhor, você vai acabar desistindo. Você vai acabar perecendo. Você vai acabar sucumbindo. Muitas vezes, irmãos, nos abrimos com tantas pessoas. Pessoas que não podem resolver os nossos problemas. Pessoas que muitas vezes se aproveitam da situação e pegam da gente informações da nossa vida, que a gente mesmo alimenta elas, depois elas saem falando da gente. O Senhor está dizendo para você: não é para você desabafar com essas pessoas, mas desabafe com Deus e conte para Ele o que está acontecendo. Declare comigo: eu vou contar para Deus o que está acontecendo na minha vida e Ele vai solucionar o meu problema. Eu vou contar para Deus o que está acontecendo na minha vida e Ele vai solucionar o meu problema. Deus tem solução, meu irmão. Deus tem solução, minha irmã, para você. Não importa o tamanho da sua exaustão. Eu quero lhe dizer que Deus se importa contigo e Ele quer resolver o teu problema, sim. Elias não teve problema em abrir para o Senhor a necessidade dele. Elias, ele não teve problema em contar para o Senhor o que ele estava vivenciando, o que ele estava passando. Elias necessitava de uma resposta. Tem pessoas aqui, irmãos, que necessitam de uma visita de Deus, que necessitam de uma resposta. Por isso você não pode se calar. Por isso você não pode deixar de contar para Deus. Você precisa abrir os teus lábios e falar para Deus o que você está passando de uma maneira detalhada, porque Deus pode sim resolver o seu problema. Deus quer resolver, Deus vai resolver, mas você precisa abrir a tua boca e falar. Você precisa abrir os teus lábios e contar para o Senhor, meu irmão, e contar para o Senhor, minha irmã, o que você está vivenciando. Não se cale. Declare comigo: eu não vou me calar, eu vou contar para Deus o que eu estou passando. Eu não vou me calar, eu vou contar para Deus o que eu estou passando. Aqui a gente vê Elias desabafando. Elias diz para o Senhor que ele tem sido zeloso para com o Senhor. Os filhos de Israel deixaram a aliança do Senhor, derribaram os altares do Senhor, mataram os profetas à espada, e ele pensa que ele havia ficado sozinho. Ele contou para Deus o que ele estava passando e o que ele estava achando daquele momento. Tem muita gente, irmãos, que tem medo de desabafar com o Senhor. Não tenha medo de Deus. Você tem que ter reverência, você tem que ter um temor ao Senhor como um Deus poderoso, grande. Mas você não pode ter medo de Deus. Você não pode ter medo do teu Pai. Você não pode ter medo daquele que vai solucionar o seu problema. Porque Ele vai solucionar o seu problema. O que você precisa entender é que o Senhor é o teu amigo. O que você precisa entender é que as dores que hoje doem em você, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele quer saber, Ele quer ouvir de você. Porque Deus, irmãos, Ele sente as nossas dores. O Senhor sabe aquilo que a gente enfrenta. Você vai lembrar comigo de quando Jesus, Ele estava diante do túmulo de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou, meu irmão e minha irmã? Porque ele sentiu a dor, a agonia, a angústia da morte.
Ele sabia que a morte de Lázaro estava doendo ali em todos. Mesmo Jesus sabendo que solucionaria, mesmo Jesus sabendo que traria a ressurreição, mesmo Jesus sabendo que em poucos minutos após aquelas lágrimas das pessoas que estavam ali, haveria alegria. Mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus chorou. Chorou, meu irmão e minha irmã, porque ele não é indiferente à nossa dor. Entenda de uma vez por todas, Deus se importa contigo nos mínimos detalhes. E ele quer cuidar de você de uma forma detalhada. Elias falou para Deus o que ele estava sentindo. Elias desabafou. Tem momentos que nós precisamos desabafar, contar para Deus, abrir os nossos lábios e falar mesmo. Falar para Deus, dizer: Senhor, tá doendo. Senhor, tá faltando isso. Senhor, eu tô precisando disso. Meu irmão e minha irmã, não se cale. Você tem os céus, aleluia, à tua disposição 24 horas. Você pode orar e falar com Deus. Em todos os momentos, Deus está presente. Em todos os lugares. Não deixe para orar somente na igreja, não. Você tem que ter uma vida, meu irmão e minha irmã, de comunhão com Deus. Na sua casa, onde você estiver, o véu foi rasgado. Você tem livre acesso para falar com Deus. Fale com Deus na igreja, mas também fale com Deus na sua casa. Fale com Deus no seu trabalho. Fale com Deus aonde você estiver, porque Deus está contigo. Não importa o momento, Ele quer te ouvir, Ele quer solucionar o seu problema. Elias foi bem claro. Elias contou para Deus o que estava doendo nele. Elias contou para Deus o que ele estava passando, porque Elias sabia que ali quem estava falando com ele era o Senhor. Elias conhecia o Deus que ele servia. Elias não tinha medo de Deus. Ele tinha o temor que é normal a gente ter, irmãos. Mas medo ele não tinha. Você não pode ter medo de Deus. Você não pode ter medo de abrir sua boca e orar ao Senhor. Você vai observar que em momentos de angústia, homens de Deus, mulher de Deus, orou ao Senhor. E nós precisamos aprender isso. Abrir os nossos lábios e falar. E não se calar, e não ficar engolindo. É por isso que tem muita gente sofrendo, porque está engolindo muita coisa que não é para engolir, mas é para abrir a boca e falar. Você lembra de Ana? O Senhor, ele solucionou o problema de Ana quando Ana abriu a boca e falou. Quando Ana chorou. Tem momentos que a gente precisa, irmãos, abrir os nossos lábios e falar para Deus. Enquanto Ana não orou ao Senhor, enquanto Ana não chorou, enquanto Ana não fez o voto, a gente vai observar, irmãos, que Ana não teve o problema dela solucionado. Mas quando Ana abriu o coração, quando Ana resolveu falar para Deus o que ela necessitava, o que ela queria, você vai observar que foi instantâneo, foi rápido. Tem pessoas que estão protelando o milagre. Tem pessoas que você mesmo está atrasando o que Deus tem na sua vida, porque você não quer falar. Porque você fica com medo. Mas eu vou chegar e vou dizer para Deus o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando. Mas Deus é grande, Deus é santo, Deus é poderoso. Deus, Ele tem mais o que fazer. Meu irmão e minha irmã, Deus se importa contigo. Deus é santo, é poderoso, é grande, tem muita coisa para fazer. Mas Ele também se importa conosco. Nós somos criação dEle, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo. Deus quer criar com pessoas aqui nível de intimidade para você chegar e contar para Deus o que você está precisando, o que você está passando. E não ficar atrás de um e atrás de outro para resolver o seu problema. Declare comigo: eu vou ter um nível grande de intimidade com Deus. Eu vou ter um nível grande de intimidade com Deus. Elias desabafou. Elias falou para Deus o que ele estava passando. Aí você vai observar que o próprio Deus foi tirar Elias da caverna. Elias, ele não saiu da caverna, meu irmão e minha irmã, por mão de um anjo. O anjo do Senhor deu pão e deu água para ele quando ele estava ali debaixo de um pé de zimbro. Mas quando Elias, ele entrou na caverna, quem foi tirar ele de lá foi o próprio Deus. Tem situações, irmãos, que o próprio Deus é quem vai nos tirar. Tem situações que o próprio Deus vai se levantar por nós, que Ele não vai mandar anjo, que Ele não vai mandar pessoas para nos ajudar, não. Ele mesmo vai solucionar o nosso problema, mas nós precisamos nos posicionar. O que Deus está falando aqui é claro para a pessoa, você precisa se posicionar. Tem gente, irmãos, que está vivendo dores, angústias, momentos de dificuldade, portas fechadas, necessidade, mas não conta para Deus. Aí fica se calando. Deus sabe do que eu preciso. Meu irmão, minha irmã, abra tua boca. Pedi, dar-se-vos-á. Buscar e acharei. Se você bater, vai se abrir. Mas se você não tomar um posicionamento, essa situação vai acabar te sucumbindo. Se Elias não desabafa, Elias ia morrer dentro da caverna. Rabasto cantorai. Se você não desabafar, esta situação vai acabar te oprimindo a ponto de você morrer. Morrer fisicamente, morrer espiritualmente, ficar doente. Então você precisa abrir tua boca e falar. Você tem um psicólogo, você tem um médico.
Você tem um Deus poderoso que te ouve, meu irmão, minha irmã. Nós temos um privilégio. É porque muitas vezes isso passa desapercebido, não é para passar, mas acaba passando, porque diariamente é tanta coisa na nossa vida, não é verdade? É dia a dia, é problema para resolver, é tantas coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia que a gente acaba esquecendo que nós temos um privilégio muito grande. Nós acabamos esquecendo que nós temos um livre acesso para falar com Deus. O Deus que nos ouve, o Deus que nos contempla, ele tem resposta para nós. Mas depende da gente se posicionar. Depende de você se posicionar. Depende de você acreditar que o teu Deus é poderoso. É você fazer a sua parte e contar para Deus o que você está passando. Elias desabafou. Desabafou e o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus deu a ordem para que Elias saísse da caverna. Ou seja, o próprio Deus fortaleceu Elias. Pessoas entraram aqui precisando de fortalecimento de Deus. Você não precisa, meu irmão e minha irmã, que o ser humano se levante para te ajudar. O que você necessita vem de Deus. É de Deus para a sua vida. É Deus quem vai fazer. É Deus quem vai solucionar. Então faça a sua parte. Se posicione com Deus. Deus está chamando pessoas aqui a um nível de intimidade grande. Mas para isso acontecer, você precisa desabafar com Deus. Tem pessoas, irmãos, que ficam cheias de letra. Tem pessoas que ficam cheias de palavrinhas bonitas na oração. Tem orações, irmãos, que a gente vai desabafar. Tem orações que nem a gente mesmo vai saber o que a gente vai falar. Ou até mesmo a gente não vai ter nem o que falar, só as lágrimas irão escorrer e a gente vai abrir o nosso coração diante de Deus. A oração de Ana, você vai observar que foi uma oração que até o sacerdote não estava entendendo nada. Porque a Bíblia diz que ela só movia os lábios. Então, tamanha era a angústia. Não saía palavras da boca de Ana, não. Ana, meu irmão e minha irmã, estava extremamente angustiada. E Ana falou para Deus da mesma forma que Elias falou. Tem angústias que você não pode guardar. Tem necessidades que você não pode se calar. Tem portas fechadas, meu irmão e minha irmã, que Deus está esperando você falar com Ele, você contar para Ele resolver. Tem pessoas aqui que quando abrir o coração, quando orar, quando falar com Deus, a resposta vai chegar com tanta velocidade que você vai se arrepender de não ter falado com Deus antes. Você vai se arrepender de não ter contado para Deus. Conte para Deus. Deus é teu amigo. Deus, tá faltando isso. Deus, eu quero isso. Deus, o Senhor entra com providência nisso. Ele é o teu pai, irmãos. Nós precisamos voltar a ter nível de intimidade com Deus como amigo. Elias tinha Deus como amigo. Elias contou logo, disse logo a Deus, desabafou. É bem verdade que ele não era o único que havia ficado. Ainda havia 7.000 que não tinha se curvado diante de Baal. Mas Elias falou o que ele estava achando no momento. Elias falou que ele estava sentindo. Irmãos, Deus nos entende. Deus entende a nossa dor. Deus entende o nosso sofrimento. Deus entende as palavras que a gente quer falar e às vezes não consegue nem falar. Tamanha dor, tamanho sofrimento que estamos enfrentando. Através dessa palavra, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você, Deus te conhece. Eu quero dizer para você, Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai operar milagre na sua vida? Sim. Ele vai fazer o impossível acontecer na sua história? Sim. Ele não vai te desamparar? Não vai, meu irmão. Mas você precisa se posicionar. Declare comigo, eu vou me posicionar e Deus vai operar milagre na minha vida. Eu vou me posicionar e Deus vai operar milagre na minha vida. O Senhor, meu irmão e minha irmã, Ele deu uma ordem para que Elias saísse da caverna. Elias precisava desabafar. Tem momentos que a gente não precisa de ouro, que a gente não precisa de prata, de porta aberta. Tem momentos que a gente só precisa desabafar com Deus. Não fique guardando dores, não fique guardando frustrações, aflições, problemas, ansiedade, depressão, tristeza. Não fique guardando dentro de você. Mas desabafe com Deus, diga para Deus onde é que está doendo. Aponte para Ele onde é que está a ferida. Aponte para Ele onde é que está a necessidade. Aponte para Ele aquilo que você precisa, que você vai ver as coisas mudando. Se você quer ver as coisas mudando, você precisa se posicionar como alguém que sabe em quem crê. Como alguém que tem convicção da sua fé, tenha convicção do Deus que você serve, tenha convicção que Ele é poderoso, que Ele pode resolver sua situação. Declare comigo, meu Deus é todo poderoso, para Ele não tem nada impossível. O meu Deus é todo poderoso, para Ele não tem nada impossível. Deus visitou a Elias no momento de exaustão. Quando Elias entrou dentro de uma caverna, talvez você está em uma caverna espiritual.
E Deus está dizendo, eu quero que você abra sua boca. Eu quero que você me diga o que está acontecendo. A partir de agora, abra os teus lábios. Se possível, abra agora. E conte para Deus aquilo que está te magoando. Desabafe. Chore. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele quer um coração quebrantado. Um coração contrito. Ele quer que a gente fale a verdade para Ele. Ele não quer que a gente fique, irmão, fingindo costume. Ele não quer que a gente fique cheio de ética, cheio de... Sabe? Deus, é porque o Senhor é um Deus grande e poderoso. Conte para Deus, meu irmão e minha irmã. Exalte e adore a Ele. Mas não esqueça de ser uma pessoa verdadeira. De abrir o teu coração, de rasgar, sabe? O teu coração, a tua alma diante do Senhor. E dizer, Senhor, tá dilacerado o meu coração. Senhor, tá ferido, tá machucado. Senhor, eu tô passando por isso. Isso está doendo. Senhor, estão fazendo isso comigo. Faz justiça, comece a falar para Deus o que você está passando. Abre a tua boca. Deus quer te dar experiências com Ele de maneira que você venha ficar impactado. De maneira que você venha olhar e venha dizer assim, meu Deus do céu, eu orei, eu falei isso com Deus e isso aconteceu. Eu falei isso pra Deus, Deus foi lá e resolveu meu problema. Eu achei que Deus não estava nem me vendo, mas Deus resolveu o meu problema. Deus quer resolver o teu problema, meu irmão e minha irmã. Deus quer trazer solução pra você. Ele quer deixar você impactado com aquilo que Ele vai fazer. Mas você precisa se posicionar. Elias desabafou. Elias desabafou. Eu quero lhe dizer, desabafe com Deus. Cuidado com quem você tem desabafado, com as pessoas que você tem conversado. Tem pessoas, irmãos, que marcam a hora com todo mundo, mas não fala com Jesus. Não fala para Deus, não conta para o Senhor, não conta para os céus, para o Espírito Santo, aquilo que você está passando. 24 horas por dia, o SOS dos céus está disponível para nós. Peça socorro para Deus, conte para Deus o que você está passando, que Deus, Ele vai trazer refrigério para tua alma. O Senhor vai te visitar com resposta. O Senhor não vai deixar você frustrado e nem frustrada na situação que você está, mas você precisa se posicionar. Elias foi muito sincero no que ele estava vivendo. Pessoas que estão me ouvindo agora precisam ser sinceras no que você está passando. Abre a tua boca, conte para Deus, porque Deus tem a solução para o seu problema, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus, ao Deus que nos ouve, ao Deus que é poderoso, que não nos deixa e não nos desampare, que trouxe essa palavra como resposta dele para a nossa história. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nos responder. Obrigada por nos mostrar, Pai, que muitas vezes atitudes tão simples podem mudar a nossa vida, pode mudar a nossa rotina, pode trazer alegria ao nosso coração. O Senhor está falando com pessoas aqui de maneira clara e dizendo para ele, dizendo para ela que é tempo de se posicionar. É tempo de abrir o coração diante do Deus que pode resolver qualquer problema. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus que tem solução. O Senhor é um Deus que pode resolver qualquer causa difícil. Para o Senhor não há impossíveis. Para o Senhor, meu Deus amado, não há dificuldades, meu Deus. Não há nada que o Senhor não possa agir, nem possa operar milagre. Eu creio, Senhor, que da mesma forma que o Senhor visitou Elias e o Senhor, meu Deus amado, ouviu o que ele tinha para falar, o Senhor está esperando pessoas, meu Deus amado, desabafar. Pessoas falarem aquilo que eles estão vivendo, porque o Senhor gosta de nos ouvir, Pai. O Senhor gosta de manter diálogo com seus filhos. E nós somos os teus filhos. Nós queremos, Pai, diariamente, meu Deus amado, contar para o Senhor aquilo que estamos passando. Que isso seja uma rotina na nossa vida, meu Deus. E que possamos entender que nós temos um Pai, um amigo, que está disponível 24 horas por dia para nos ajudar, para nos auxiliar e para nos socorrer. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor para conosco. Obrigada, Pai, porque da mesma forma que o Senhor tirou Elias da caverna, eu creio que através dessa palavra o Senhor está também, meu Deus, encorajando pessoas para que elas possam ouvir a tua voz e sair, Pai, desse lugar de tristeza, de solidão, de desespero, de depressão, de angústia, de ansiedade. Eu creio, Pai, que tu és um Deus que sara o teu povo para a glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus,
Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, guerra, justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Pai, que o teu nome seja glorificado, que haja testemunho para o teu povo contar, para a honra e glória do teu nome, Jesus, que eu te peço. E te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, fique firme, não desista, porque o Senhor é contigo. Da mesma forma que o Senhor, ele visitou Elias, ele também te visita e ele diz para você, desabafe. Abra os teus lábios e conte para Deus, porque ele pode resolver a tua situação. Ele tem solução para os teus problemas. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém. Deus está tirando você de fases difíceis. Que Deus te abençoe.